Deus. Então, essa pergunta que eu queria responder é: onde se forma o ectoplasma no ser humano? Vai ficar um pouquinho complicado. Paciência comigo, por favor? Sim. Bem minucioso isso. Eu fui procurar. Você lembra que ele mencionou que tinha algo que ver com o sistema digestivo? Isso foi os espíritos que estavam falando para eles, porque não tem maneira nenhuma de saber. Eles eram químicos, ou são químicos, eles não eram médicos, mas enfim, se forma na digestão, no aparelho digestivo. E se forma com tudo que nós ingerimos. Não, você lembra que, por isso que eu falo que é colesterol, porque nós ingerimos ectoplasma, nós produzimos ectoplasma, então não tem jeito de viver sem ectoplasma. Mesma coisa com o colesterol. Se a gente não gera o colesterol, nós ingerimos colesterol e formamos, então não adianta ficar tomando remédio para acabar com o colesterol. Então foi a resposta é o aparelho digestivo, que quando cria tudo, vocês sabem que o corpo humano é renovado, né? Nós temos novas células que se formam todo dia. Só formam do quê? Do que nós ingerimos. A comida que a gente... quando a gente come, tem essa bola de comida que a gente ingeriu no almoço, na janta. E a digestão começa. E cada fase da digestão vai produzir o que se precisa para células, para uma parte do corpo. É isso que eu queria mostrar para vocês, porque é daí que sai a ectoplasma. Isso aí é do meu livro. Eu escrevi lá do lado que o primeiro, a gente come, a digestão começa, o primeiro, e o nosso aparelho digestivo faz o seguinte, termina uma fase, são 7 fases no nosso estômago. Quando a gente estuda nutrição, a gente aprende isso. Na primeira fase, o organismo tira dos alimentos tudo que precisa para o plasma. Só para o plasma. Então, tira o que o corpo precisa para renovar a plasma do corpo humano e tem o que vai ser expelido. Da mesma maneira que vai ser expelido urina, fezes. É o único jeito, né? A segunda fase é sangue. Então, tudo que tem que ver com o nosso sangue sai dessa segunda fase. Quando a pessoa tem problemas, doenças do sangue, com sangue, câncer do sangue, qualquer problema com sangue, é porque na hora da digestão houve um problema nessa segunda fase. E a gente não sabe. Mas muita coisa pode estar errada. Uma, por exemplo, é que o estômago é bem quente, está cozinhando o que nós comemos para poder extrair o que precisa. E aí a gente toma um copo de soda, de água com bastante gelo. Bate no estômago, congela. Congela o processo todo. Mas as fases vão continuar. Se congelou no segundo, o sangue vai ter problema. Não vai estar o melhor possível para usar. O terceiro são músculos. É o que o nosso corpo precisa dos músculos, para os músculos. Então, toda vez que nós temos um problema com os músculos, qualquer problema com os músculos seguros, o esqueleto humano em pé, etc., é porque alguma coisa aconteceu de errado nessa fase. Terceira, gordura. São esses
essas bolinhas que aparecem, no nosso corpo tem muita gordura. Sem a gordura, eu vi uma menina outro dia, ela é bem magrinha, ela é só osso. E ela disse que quando ela senta, ela até se machuca, porque não tem gordura no corpo da coitadinha, ela é bem magra, bem magrinha. Tem gente assim, alguma coisa nessa fase não deu certo. Os ossos, unhas, cabelo, dentes. Nessa fase é que o corpo vai tirar tudo que é necessário para formar as moléculas e as células que os nossos ossos precisam. Para vocês entenderem de onde vem o ectoplasma. É desse sistema. Sistema nervoso, pessoal que sofre de ansiedade, de pânico, tudo que afeta o sistema nervoso. E o último é o sistema reprodutivo, que tem que ver com o nascimento de uma criança, a formação do nenê, problemas com úteros, problemas com a parte reprodutiva do nosso corpo. Cada fase vai produzir algo. E o ectoplasma tem que ver com a gordura, porque o colesterol se acumula no nosso corpo do mesmo jeito que o ectoplasma. Então, é desse passo aqui, nesse ponto, que sai a ectoplasma. Quando tem demais, vai acumular onde que a pessoa tiver aquele ponto fraco. Aí causa doença. As doenças são várias, não tem jeito de decidir, de ver por quê, por causa desse sistema. Porque a gente não sabe onde que houve o problema. Então, a chave de tudo na nossa vida, não só para ectoplasma, para qualquer doença, é a digestão. Problema com a digestão vai afetar a renovação das células do corpo e o corpo não vai se refazer. Então, alguma parte vai estar atacada, vai estar bem fraca e não vai produzir o que tem que produzir. Dá para entender isso? Então, não é só ectoplasma que eu estou falando para vocês. Pensa bem na sua digestão. Pensa bem no problema que vocês têm de saúde. Todos nós temos álcool, né? Eu tenho alergias, eu tenho o que for, né? De repente te dá alguma coisa, é daqui que sai o problema é aí que cria. E aí o que vai fazer? Vai tentar cuidar da digestão. E a gente já sabe mais ou menos, porque a gente fala para os filhos, né? Que você não come isso com aquilo. A minha avó falava para a gente, não misture isso com aquilo, não come manga com aquilo, não mexe com aquilo. Tudo que te faz mal, que te dá um mal-estar no estômago, tudo vai afetar a digestão. E quando um desses passos, uma dessas fases não completa, aquela parte do teu corpo vai sofrer. Então, a resposta disso aqui, eu quis responder isso, porque não é segredo hoje em dia, porque esse negócio é antiquíssimo. Eles sabiam disso, por isso que os mentores cochicharam no ouvido de alguém, tem que ver com o aparelho digestivo, porque foi daí que saiu isso. Os sintomas provocados pelo acúmulo tem que ver com a fraqueza de cada um. Se eu tenho pulmões fortes, meus pulmões nunca vão dar problema, e ectoplasma não interessa, porque meus pulmões são fortes. Se eu tenho se eu tenho dor de cabeça, ectoplasma vai afetar a cabeça.
E nesse caso, não precisa da ciência encontrar um nome, identificar essa substância, porque é uma substância que pertence ao organismo e hoje em dia a nossa ciência já disse que tudo é energia. Eles não querem mais ficar discutindo para identificar que tipo de energia. Então, a física diz que tudo é energia. E tudo tem que ser contrabalançado no corpo, porque, de repente, se houver um desequilíbrio, todos nós sabemos, né, que nossos desequilíbrios podem acontecer em qualquer parte do corpo, mental, físico, emocional, qualquer parte do corpo. E é isso que vai trazer os problemas que o ectoplasma vai trazer. Eu não sei que esse negócio é meio... Então, eu tenho isso aí para mostrar para vocês que... O aparelho digestivo, claro, determina o que vai ser expelido, eliminado, os acúmulos, as deficiências do nosso aparelho digestivo, que vai ter essa determinação. Você come demais de uma certa coisa, você gosta de carne demais, come muita carne. Tem um problema, porque acumula de uma certa maneira. A carne tem um problema que toda a proteína, que demora muito tempo para fazer digestão de novo. 4 horas, 5 horas. E nós o que fazemos? Tomamos um copo de suco de laranja ao mesmo tempo e o suco de laranja está pronto para sair do seu estômago em 15 minutos. Acontece que o nosso sistema é muito inteligente, tem uma válvula no fim do intestino que fecha para a carne não sair de lá antes de fazer a digestão. Aí o suco de laranja fermenta, apodrece, ataca a parede do estômago, aí nós temos um problema, que vai causar indigestão, vai causar uma opção de problemas. Então, eu estou dando para vocês os problemas, porque vocês vão ter que pensar, será que isso é ectoplasma? Ou será apenas que eu preciso de um alcaçácer? Por isso que isso vai determinar problemas nesse sistema que eu estou estudando, até interessante, porque eles têm uma lista de perguntas que a gente faz. E logo de cara as perguntas eram: você vai no banheiro todo dia? Eliminação, como é que está a eliminação? Vocês não têm ideia. Tem muita gente que fala, cada 3, 4 dias. O problema por dentro, está tudo entupido. Ectoplasma já está acumulando, e como é que fica? Dá uma doença. Chega no hospital, o médico não vai ter ideia do que é. Controle dos impulsos e das emoções. Porque quando a gente sofre um trauma, quando a gente se entrega aos nervos, quase que teve um acidente de carro, todo o sistema fica naquele estado de pânico. Mais hormônios, mais enzimas, mais aquilo, e joga tudo fora do controle, põe tudo fora do controle. E nós temos que aprender a controlar nossas emoções, que já é até um ramo da psicologia agora, né? Que já nós temos que aprender a controlar as emoções. E controlar os impulsos. Nós não devemos nós não devemos segurar ou controlar as coisas que são naturais do corpo humano. Nós temos que acordar. Nós temos que o corpo exige, a gente tem que fazer. Se você segura,
vai causar problema. A quantidade que eles puseram no livro, relativamente grande, de ectoplasma sai do tórax. Está no livro. Então, eu dei uma olhada, há uns tempos atrás, eu estava olhando no número 7, como é importante na nossa vida, quase que tudo soma 7 chakras, 7 fases, tudo é 7. E tem uma correlação entre tudo isso faz sentido junto, o sistema todo funciona junto. Então, ele falou das emoções. E como nós estudamos os chakras, o tórax, que é o plexo solar, é conhecido como o terceiro chakra, é conhecido como centro de poder. Para vocês verem, quando alguma coisa está errada com esse chakra, vocês sabem que esse chakra vai puxar energia de outros, ele vai estar fraco. Aí você traz o conhecimento que você tem da sua digestão, te dá uma úlcera, te dá um transtorno tremendo. E você não sabe por que você não consegue dar aquele náusea. Eu estou falando em inglês na minha cabeça há muito tempo, por isso. Da náusea, você vomita, não sei por quê. Não sei o que eu comi de errado. Então, essa é a área da positividade, mas eu sou muito negativa. É a área da intuição, mas eu tenho essa mania de achar que tudo que não vai dar certo. Controlar a digestão, esses sistemas metabólicos, processa energias e nos dá a coragem que precisamos para superar a inércia e a apatia. Nos ajuda a afirmar o nosso poder pessoal e seguir nossos instintos, arriscar e tomar decisões. Tudo nesse chakra. Se nós perdemos o controle desse chakra, se ele está fraco, tem que ver com o acúmulo de colesterol. Vai piorar a situação, vai se agravar a situação. É por isso que, graças a Deus, nós temos maneiras de expelir essa substância. Tudo bem até agora? Vocês estão identificando? Eu quando li isso, olha, tudo está fazendo sentido. Nossa, toda vez que até me dá nojo de alguma coisa, está tudo aí nesse sistema. Então, era essa parte essa explicação que eu queria dar para vocês entenderem a seriedade e de onde vem e como é que a gente gera essa substância e o que podemos fazer. Porque nós temos que expelir o acúmulo, o excesso de tudo no nosso sistema. Porque se nós temos demais de um certo hormônio, vai criar problema. Se temos um excesso de comida, de bebida, nervos, vida que está descontrolada e emoções que estão fora do comum, raiva, briga, fácil, nervos, tudo isso vai piorar a situação. Então, essas doenças, que eu não nomeei as doenças porque são demais, né? E afeta tudo. Então, o que eles fizeram foi que eles tinham uma sala onde o pessoal fazia uma fila e entrava lá e, como um passe, eles retiravam o ectoplasma. Precisa tomar cuidado, porque essa substância está jorrando, ela não está estática, ela está se movendo. E nós temos que sentir ela na mão
E puxar com muito cuidado e muito carinho. Porque os mentores estão esperando ali com a caixinha deles, eles vão usar tudo. Mas se a gente for rápida e abrupta com isso, vamos criar mais problemas, não? Porque tudo no universo tem um flow, né? Tem um fluxo. E se está saindo pelo ouvido, é diferente que está saindo pelo nariz, pela boca. E nós temos que tomar cuidado quando sai tudo isso. Então, como é que nós vamos praticar? Quem que vai praticar? Como retirar ectoplasma? Todos nós podemos retirar, mas tem que ser um pouquinho delicado. Não? Ninguém vai fazer. O Julinho vai. Eu quero. Retirar, também quero retirar. Não, você entendeu? Eu quero primeiro que leu o livro. Eu li. Nem eu. Primeiro que leu o livro. Juliano, Elza, tranquilo, Fernando, Inês. Aí a Elza sempre. É bem fácil esse livro de ser lido, né? É gostoso. O que assusta são essas doenças. Mas foi muito interessante para mim, porque justamente está acontecendo uma coisa que coincide muito com a leitura, com a... Eu também. Isso, Juliana, já era. Quer que ela fale? Mas acho que É melhor. acho que dá pra E essa da luz vermelha. pode. Essa do livro fala. Lá no finalzinho, lá direito. Pode ligar a TV. Desliga a TV? Elza, desliga a TV? Desliga a TV? Melhor. Devia, mas aqui vai ficar muito escuro. A gente acende a luzinha. Já tá acesa já, mãe. Quando acho que tá isso. Fez. Tá bom. Perfeito. Tá bom. Então, essa é a temos que pedir luz. Eu sempre ponho a mão até sentir a energia na minha mão. Aí eu sei onde está para me puxar. Ele está saindo dos ouvidos. Não está saindo nada mais. Saindo do umbigo. E
das orelhas. Você vai sentir um alívio, eu tenho certeza. Estava saindo dos ouvidos. Eu senti uma pressão assim, uma coisa assim. Sentiu? Uhum. É como a gente dá passes, a gente sente, porque quando você vai dar um passe, você põe a mão assim, você toca o perispírito da pessoa, você sente a energia deles. E nesse caso é um pouco mais espessa, um pouco mais densa. Então, você quer que eu tire ou você quer tirar de alguém? Não, eu só puxar por causa da taxa. Puxar mais para lá. Isso. Aí. Mais um pouco. E agora? Mais um pouquinho. Daqui a pouco deve então ela vai ter a posição. Ao contrário. Como é que ela vai fazer? Coloca a cadeira ao contrário, encostada lá no coisa. Mas aí não vai ter. Não, gente. Não, acho que do jeito que tá, vai só tirar o microfone pra cá. Não tira, não sai de pegar. Não, Assim, pode ser assim? Então, Aí, tá bom? pronto. Aí tá bom. O pessoal de casa, né?
Você sentiu alguma coisa? Um pouquinho a boca grossa. É por isso que eu tava... É onde eu encontro. Eu sei onde que vai ser. É onde a gente toca e sente. É questão de prestar atenção, a mesma coisa com o passe. É questão de se concentrar. E por isso que eu faço assim, para poder ter certeza que a minha mão tá limpa. Aí eu vou tocar assim. E tá jorrando. Mais alguém? Eu. Sabia. Nem sei. Haja ectoplasma aí. Aí. 2 metros. Haja equipamento aqui. Você notou onde? Eu achei que era no meu estômago. No umbigo. É. Mas tira a orelha também. Eu comecei a sentir muito enjoo. Teve um livro de jogo. Não, eu comecei a sentir muita ânsia de novo. Aí por isso que eu senti. Eu esqueci de falar para vocês. Não tem alguém para tirar? Tire você mesmo. Não é um problema, a gente pode tirar. A gente finge que vai vomitar. Faz assim. E sai. Ótimo. E sai. Vai vomitar. Mas só finge, faz de conta. Põe dentro da garganta. Não.
Costa. E sai. Tem alguma diferença o ectoplasma que sai do bico, da boca? É a mesma coisa? Não, é tudo produzido no mesmo lugar. E nós temos nós ingerimos ectoplasma das árvores, dos vegetais. Então, nós temos uma mistura dentro da gente. Pode ser Deus? Pode. Apaguem os olhos. Fecha os olhos. Mas então mais comum, então, que você notou das pessoas aqui, então é mais o ouvido, concentrou o ouvido? Mas não tem regra. Não tem regra. Não. Depende do aparelho digestivo de cada pessoa. Esse zumbido no ouvido. O zumbido, tem acumulação no ouvido, mas o zumbido no ouvido significa que a pessoa tem uma vibração, está conectando com a vibração do universo, uma vibração mais generalizada. E o zumbido no ouvido é proteção, porque se a gente vai escutar o que está zumbindo no universo, fica doido. E tira o ectoplasma desse zumbido, pode ser como deve. Só do digestivo. Tirar o meu é um pouco difícil. Não, mas quando eu faço aqui, antes de Sai tudo. de todo o corpo. Sai tudo. Mas do ouvido o zumbido não sai. Não, mas se você for fazer o ectoplasma, como ela falou, a ânsia de vômito, obviamente, de todo o seu corpo, vai sair do ouvido, da barriga. Acho que isso canalizou. Canalizou. Acho que você pode tirar dos outros lugares, né? Onde tiver orifício. Onde tiver Buraquinho. Presta buraquinho. atenção, hein? Porque nós temos buraquinhos no corpo que a gente não admite. Até os poros. Essas pessoas vivas é o que eu falo. Nós, igual a gente dá o máximo de gente mesmo, nós podemos tirar o nosso ectoplasma. Só concentrar. Deus é muito Sim, o processo é rápido. Não vai fazer na frente de todos que nós já acreditamos, né? Não tem nada saindo. Vamos chamar Mas eu sei. Vou chamar aquele saco. Eu estou tirando o meu. O paletó branco. Fala que quanto mais o desequilíbrio emocional, mais você tem que analisar, vai mudar, né? Como é que faz isso? Você pode de manhã, quando você for no banheiro, você está tomando banho, chuveirinho, entra nesse costume de começar a cuspir, tirar para fora esse ectoplasma. E quando você chegar no centro, eles retiram. Os espíritos retiram, porque eles não usam. Eles precisam dessa doação. O zumbido no ouvido, a senhora falou que é uma proteção? Porque se a gente for escutar, é uma proteção. Porque não existe. Eu tenho o zumbido no ouvido. E já procurei todo tipo de cura. Não existe cura. Eu tenho. Você tem? E um dos episódios do Amor de Luz, eu pedi para ele tirar. Ele falou, não pode tirar. Porque aí você está em contato com o som do universo. E nós não podemos estar em contato. E aí, Você não pode captar essa estação. aí, se não tiver o zumbido, nós vamos escutar o nada, o silêncio. Você vai escutar os planetas, você vai escutar os meteoritos, e sabe? E tem muita explosão no espaço. Tem muita explosão. O problema é eu escutar também os espíritos que os inquilinos nos querem trazer informações. Então, Aí você começa. Aí você se torna esquizofrenia. exatamente. O Chico sofreu muito com a labirintite. Justamente a labirintite
é uma oscilação muito veloz dos tímpanos. E a gente eu, por exemplo, tenho muito problema à noite, quando apaga tudo e quando começa o silêncio, começa o barulho na minha cabeça. Isso tem muito a ver com a mediunidade também. Mas, Elza, uma coisa interessante, no momento que você fazia o exercício, a gente pôde constatar que nada é perdido, né? Os espíritos com um aparelho assim grande, como se fosse uma seringa de injeção bem grande, eles aproveitando o momento que você fazia o exercício da extração e acumulavam aquele ectoplasma dentro dessa seringa. E elas mudavam de cor a partir do momento que entravam ali dentro daquele recipiente. Olha aí. Eles vão fazer alguma coisa com aquilo. Eu não estava aqui. A gente joga fora e eles precisam de a gente finge que está vomitando, a gente cospe, a gente ou só finge, só Finge, gosta, botar fora. É só juntar aquela cheirinha. Às vezes mental. Depende de coisa. Você está uma ânsia. É doar aqui. Está trabalhando. Está trabalhando para doar e vai haver outro. Porque a digestão não é. Se você está saindo de trabalho, sempre participando dos trabalhos, da casa, você está sempre doando, então você não vai ter como. Está presente no centro espírita, já chega. Porque eles retiram, enquanto a gente está sentado aqui. Não adianta você vir fazer o tratamento, tirar o acúmulo, mas se você não corrigir o que está causando isso, vai estar sempre produzindo acúmulo. Por isso que se fala do controle das emoções. Por isso que se fala ele fala no livro, né, que a gente não precisa acumular tanto. Mas uma pessoa que não presta atenção, vive sem, come o que quiser, tiver problema no estômago e toma remédio e não corrige nada, não sabe por que sente dor de cabeça o tempo todo, vai no médico, o médico não sabe. Toda vez que a gente tem um mal que não tem diagnóstico, é esse tipo de problema que eles não conseguem captar. E nós temos que encontrar uma solução, porque a vida é muito... Você lembra aqueles... É a histeria, né? Que o Freud constatou? Era o ectoplasma. Quer dizer, isso aí existe com o ser humano, da idade do ser humano. E nós temos que aprender a viver, senão a gente sofre demais. Porque ele está conectado com o fluido vital. Sem fluido vital você não existe, é a matéria-prima, digamos, não é matéria-prima, é a energia-prima da criação, seja planta, pedra, o ser humano, animal. Você está na planta, é o fluido vital. Você está em toda a vegetação, mas nós temos que mudar um pouco a nossa atitude com as nossas vidas. E eu estou falando especificamente de coisas que a gente sofre, porque tem solução para tudo. Não existe problema nenhum sem solução no mundo de Deus. A gente pode não gostar da solução, mas tem solução. Seria o caso de cuidar da saúde, cuidar das emoções, dos não pensamentos. Dos pensamentos. O pensamento negativo, o que faz a gente, que dá muita raiva, pessoas tóxicas que tem na nossa vida. Mágoas. Então, nós temos que nos cuidar. E tudo começa com a digestão, porque se houver um problema com a digestão, alguma coisa vai sofrer no organismo humano. Então, a gente aparece com doenças que, tem gente que sofre de hipertensão. Como? Mas eu faço exercício, eu faço tudo direitinho, mas não, você está fazendo algo errado, tem que prestar atenção, porque algo está errado. Porque o processo é primeiro acumulação, depois transborda, depois transborda, volta para a pessoa, e quando materializa na doença, não estou falando de coisa espiritual,
Na doença física, é porque já nós não cuidamos dos excessos, dos acúmulos e do transbordando, porque já chega demais. É o caso da pessoa que gosta de beber. Mas, Elza, eu só tomo vinho na janta. Mas são 7 dias que você janta. Todos os dias. Não podia. Porque se você estivesse bem... Não, mas você não está bem, você tem algum problema. Então, vamos procurar a origem do problema. E o que eu aprendi, até que recentemente, é que tudo é digestão. Então, a digestão também afeta o nosso sistema nervoso. E se isso está em ordem, tudo começa a desaparecer, né? Não dá, como é que fala? Ádira. Ai, me deu uma ádira aquele dia. Só de lidar com isso, aquilo. Não pode ter isso. Você não vai vir em paz. Ádira é dor de estômago. É má digestão, né? Hã? Má digestão, né? Digestão, magia. Azia. É uma pergunta. Então, uma pessoa que ela come muito, ela vai produzir mais ectoplasma? Mais distúrbio. Porque assim, se ela come muito, ela vai produzir mais ectoplasma. Se ela tem um distúrbio emocional muito grande, ela não vai conseguir pôr para fora. Então, essa é uma pessoa candidata a ter mais problemas de acúmulo de ectoplasma, né? Isso é fato, já foi. Então quer dizer, as pessoas obesas. Tirou isso da minha cabeça. Então, os obesos acumulam. Pânico. Os obesos? É descontrole, né? Esses problemas mentais. E eu sou assistente social aqui em Newark. Eu trabalho com doentes mentais, principalmente. Então, eu trabalho com gente que tem esquizofrenia, bipolar, tudo aquilo. E eu poderia ajudar até, mas não posso, porque eu não posso tratar eu tenho que cuidar de uma certa maneira. Mas da maneira que a pessoa come, da maneira que a pessoa vive, e não escuta nada, e não presta atenção em nada. E eu ficava eu ficava frustrada com isso, porque não adiantava o que eu fazia, eu não conseguia ajudar ninguém. Por quê? Porque cada um tem a sua cota de sofrimento para passar. E o sofrimento é o remédio, muitas vezes. Então, a gente não pode interferir. Pode tentar fazer o que pode, mas não ter a expectativa de aliviar ou de melhorar. A gente pode, mas não é determinado pela minha vontade, é determinado pela pessoa. Os seus méritos e deméritos, as suas dívidas. Então, interessante que eu tenho clientes, os que são religiosos, eu tenho 2 que caminham com uma Bíblia na mão. Eles são os que sofrem menos, que têm menos hospitalizações do que aqueles que vivem. Você pergunta, você acredita em algo maior do que você? Porque ele pode falar de religião, mas tem que falar do que foi determinado já pela Duke University. Eles estão fazendo ainda estudos no valor da oração. E determinaram que só o fato de alguém perguntar se acredita em alguma coisa além já ajuda. Determinado. Então, eles falar para os médicos tocar no assunto de religião dos pacientes. E eles se negaram. Eu não entendo nada de religião, eu não quero falar com uma pessoa que tem uma religião contra a minha, eu não entendo, eu não vou fazer isso. Foram falar com as enfermeiras, e elas também estão muito ocupadas. Então, está escrito no meu serviço, no meu plano para essa pessoa. Um dos assuntos que eu tenho que tocar não é religião, é só perguntar para a pessoa. Quando as coisas estão bem ruins para você, bem ruins, você não sabe o que fazer, não sabe a quem apelar, o que você faz? E muitos dizem, não, eu acredito em Deus. Acabou, eu já estou bem. Não preciso falar nada mais.
Ah, não, eu acredito em Deus, mas não sou muito religiosa. Tudo bem comigo. A única coisa que eu preciso fazer é tocar no assunto, para que a pessoa tenha uma melhor potencial para melhorar. Porque já foi estabelecido. Não existe maneira de contestar isso. Já foi estabelecido. Então, o problema que eles tinham... Eu vi uma palestra lá em Washington com um médico que faz essas pesquisas na universidade. Ele foi num dos eventos da Sônia Dói, da Sociedade Médica Espírita Americana, né, dos Estados Unidos. E ele explicou, não existe maneira de discutir isso, não tem. Você tocou no assunto de Deus, de religião, de uma coisa maior, de uma proteção, a pessoa melhora. Se tiver terminal, aceita a doença e vive melhor aqueles últimos dias. Se tiver brigando com a família, por causa da doença se acalma, a família melhora, alguma coisa melhora. Se puder, se for possível, dependendo da pessoa, cura. Se não cura, tem um alívio. Se não tiver o alívio, se tem resignação. De qualquer maneira, a situação melhora, se houver. E não é que a pessoa precisa rezar, não. Se alguém estiver orando por aquela pessoa, já muda também. Se você dizer para alguém, eu vou orar por você. Eu vou pôr teu nome no livro, cada nós vamos estudar por você, já melhora. Tanto que eu falo da oração aqui, eu brigo aqui para de oração. Melhora. É fato, gente. Não, eu estou dizendo isso, não é opinião. E são anos e anos de pesquisa. Anos e anos. Então, o problema era, quem que não tem o privilégio de ter uma oração? Esse é o problema dos pesquisadores. Porque tem gente, como nós, que oramos para o pessoal nos hospitais, nós oramos para o pessoal no presídios, etc. e tal, sem teto. Então, quem que está sem oração? Mas, por causa disso, ficou para mim, para o pessoal da minha profissão, para perguntar para o pessoal, para ver se melhora. Então, eu estou muito contente que houve algum alívio. Vocês notaram que saiu e você viu? É sempre bom ver ter um médico evidente na casa. O médico já viu tudo, depois constata. Mas é engraçado, não sei se foi impressão minha, mas na hora que você estava puxando assim, não foi impressão minha, mas eu vi como se fossem 2 tubos brancos saindo do nariz. Eu não sei se eu fiquei impressionado com alguma foto que eu tinha visto antes, mas eu tinha impressão. Aí eu ficava observando assim, será que é efeito da luz? Que tinha uma hora que ficava um negócio... Sabe, naquela minha cabeça eu ficava observando assim. Sai como uma fumaça. Não, era como se fosse um tubo branco. Isso saindo. Aí você via até embaixo e falava assim, gente, será que tem alguma coisa a ver? Porque às vezes também a gente cria também. Não, mas realmente eu estava sentindo na minha mão. Os meus gestos não são casuais, eu não estou assim... E tinha a impressão que era bem grosso, assim, algumas coisas assim. Tem uma textura, é um algodão que a gente não sabe explicar muito bem como é. Eu já tive experiência em cirurgia mediúnica em que o espírito manifestou, materializou, toda a sala foi coberta de uma névoa e os espíritos envolvidos no ectoplasma, que eles também estavam usando na cirurgia, era uma cirurgia cardíaca de uma pessoa, esse tempo era o tempo do INPS, pra vocês terem uma ideia. A pessoa não tinha recurso, era uma pessoa muito humilde, mas teve o mérito. E ela foi levada para a sala e os espíritos fizeram a cirurgia, mas era uma coisa tão interessante, que eles materializaram até a instrumentação como se fosse metálica. Eles faziam de propósito para brincar com a gente, jogavam assim na bandeja para a gente ouvir o barulho. E quem estava do lado de fora da sala, que não participou, pôde perceber o que estava acontecendo. E eles passavam por dentro da gente. Que coisa. Aqui nos Estados Unidos, quando a gente vai nesses lugares que tem aquelas cortinas plásticas, né? Eu me lembro sempre disso. Eles entravam na gente, mas a gente sentia como se estivesse molhado e gelado ao mesmo tempo, porque eles entravam passando por dentro da gente. E atravessavam assim, propositalmente. E brincavam. Tá? Tá com medo. Fantasmas. Inclusive no livro tem uma foto logo no início do livro, tem uma foto de uma senhora lá,
totalmente vestida em 63, que foi tirada. Eu achei bem interessante essa... Bem... Tem uma fotografia. Débora, liga a televisão. Mas esse fato que eu estou narrando é um fato real. Haviam várias pessoas, inclusive 3 participavam lá dentro com o médium, escolhidos na época fui eu, que eu não esperava que fosse, mas muitas pessoas fora, que estavam no salão aguardando, e o cheiro de éter que se materializou foi tão interessante, que depois o médium que estava fazendo o procedimento, utilizado pela entidade, ele borbulhava assim, dos poros, e a gente podia pegar nas bolinhas e sentir assim como ela subia. E o cheiro de éter tão intenso que nós saímos, fomos para a rua e o cheiro nos acompanhando. Mas é uma coisa impressionante. Obrigada pela atenção. Foi muito pouco tempo. Último, a questão que a senhora disse que sente que nós ministramos os passes, né? Eu, particularmente, sinto um certo calor bem forte na palma das minhas mãos quando eu estou ministrando o passe. Como que é esse sentir? No passe você está sentindo o perispírito da pessoa, você está sentindo a energia da pessoa, e você sente em qualquer parte, porque o perispírito é toda parte, né? Mas isso é um jogo que está saindo do ouvido. Então tem forma. Você sente, porque está sentindo, é só se concentrar na folha e dá para ver esses aí. É localizado. Dá para perceber o local que esquenta mais a palma da mão, sim, dá para perceber. Mas esse é o passe, não a retirada, é isso que eu quero entender. Não, o passe não é retirada, né? O passe é dispersar e depois... E a gente faz onde? Na cabeça, nos chakras. E é esse calor que sente. É que eu acho que passe ectoplasma. É a vibração do perispírito da pessoa, né? Mas o ectoplasma não. O ectoplasma você não vai achar nas costas, por exemplo. Tem que ser um orifício do corpo. Entendi. Obrigada. É interessante. E a gente devia tirar. Porque ajuda tanto, né? Ajuda os filhos. Nós vamos fazer trabalho, não? Vamos, escuta o que você está falando. E ajuda a aliviar. Nossa, bom demais. Só melhorem lá, quando eu vou lá na casa da Elza tomar café. Não é? Tem um tempinho, viu, Elza? É, precisa. Eu, de vez em quando, eu me perco e apareço lá na Elza. Lá.